Graça e paz, irmãos. Boa noite a você que nos assiste, boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que nesse momento vamos dar continuidade aos estudos da quarta doutrinária. Queria iniciar o culto dessa noite orando com você. Então, onde quer que você esteja, curve sua cabeça e vamos iniciar o nosso encontro orando ao nosso Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de te cultuar. Somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento que Tu separaste para ter conosco. Bem verdade, Deus, estamos distantes fisicamente uns com os outros, mas estamos reunidos em espírito para poder, Senhor, te louvar, aprender um pouco mais, Deus, acerca da Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu reservaste esse momento para ter conosco e queremos, Pai, que nesse momento nada roube nossa atenção, nada venha, Senhor Deus, a nos distrair, que possamos, Pai, nos dedicar esses minutos a entender aquilo que o Teu Evangelho tem para nós, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito por nós, por todos os ensinos aqui já pregados nesses momentos de quarta-feira. E nós agradecemos a Ti, Senhor, porque sabemos que a palavra Tua provém de Ti. Nesse momento, Deus, eu peço misericórdia sobre minha vida, agradecendo a Ti, Senhor, por tudo que Tu colocaste em meu coração, sabendo, Deus, que toda a capacitação ela provém de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Se nós choramos, bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos dar continuidade aos ensinos do Evangelho de Mateus. O texto que nós vamos ler na noite de hoje, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 18 até os versículos de número 22. Nesse pequeno bloco de versículos na minha Bíblia, tem por texto: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E, irmãos, assim como foi pregado nos últimos encontros, Jesus ele veio da pregação do Sermão do Monte, e esse é o contexto que nós nos encontramos nesse texto. Após a pregação do Sermão do Monte, todos os ensinos acerca do reino, acerca daquilo que está por vir, e Jesus também passa por um momento em que ele faz muitas curas, opera muitos milagres, e em seguida nós nos encontramos nessa situação, onde ele interage com dois outros personagens bíblicos, e nós vamos discorrer um pouco acerca da atitude desses personagens, o que eles fizeram e o que Jesus fala para eles e aquilo que nós podemos tirar de ensinamento acerca da palavra desses personagens e acerca da resposta que Jesus dá para eles. Então eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura a partir do versículo 18 do capítulo 8 de Mateus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Bem, irmãos, um texto curto, e assim como eu falei para vocês, um texto que vem depois de alguns feitos de Jesus. Se voltarmos algumas páginas no Evangelho de Mateus, nós podemos ver, como eu falei para vocês anteriormente, toda a pregação acerca do Sermão do Monte e todos os ensinos que Jesus ele traz, falando sobre os discípulos serem o sal da terra, a luz do mundo, o fato dele vir cumprir a lei e não revogá-la,
Trata acerca de algumas ações como homicídio, adultério, juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Ele fala um pouco sobre a prática da justiça, fala sobre ansiedade, solicitude pela vida, dá alguns exemplos sobre luz e trevas, faz alguns paralelismos entre luz e trevas, dois senhores, ensina também como orar, como jejuar, como esmolar. Então Jesus ele traz vários ensinos no Sermão do Monte e passado a situação do Sermão do Monte, Jesus ele entra num bloco aqui de ensino onde ele fala algumas curas. Então, cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. E assim nós chegamos no texto que temos como base para o ensino de hoje. Pois bem, irmãos, então, de primeiro momento, nós somos apresentados a dois personagens que interagem com o nosso Senhor Jesus e se colocam em situações distintas, porém similares pelo contexto em que eles se encontram. Jesus ele estava certamente rodeado de muitas pessoas, como eu falei, ele vinha do Sermão do Monte, ele vinha de algumas curas, então a multidão ela continuava seguindo a Jesus e duas pessoas em algum momento interagem com Cristo. Primeiramente vem, assim como a palavra nos diz, um escriba, alguém que é douto na palavra, conhece a palavra, sabe de tudo aquilo que era pregado na época. E esse escriba, certamente motivado em tudo aquilo que ouviu e por tudo aquilo que viu Jesus operar, decide segui-lo. Então, há uma genuína motivação nesse homem de seguir a Jesus. E envolto a todo esse desejo incontrolável de seguir ao Mestre, deixando para trás talvez todos os ensinamentos e culturas da época, ele fala: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Então, de bate-pronto, ele declara para Jesus: eu vou lhe acompanhar, Senhor, para onde quer que você for. E isso denota para nós muito aquele desejo do novo convertido, daquele que recebe a palavra, daquele que recebe as boas novas, daquele que passa pela conversão, tem ciência do que é o evangelho. E há aquele desejo, há aquela vontade de seguir, de começar a obra. E nesse momento Jesus ele traz uma palavra dizendo: olha só, alguns animais eles têm ninhos, eles têm casas, eles têm refúgios. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus nesse momento ele fala aqui, irmãos, que a caminhada ela não é simples. Ele fala sobre o Filho do Homem, mas certamente ele deixa claro que todos aqueles que o seguem também não têm um local para descansar, também não têm uma vida de conforto, uma vida de luxo, uma vida de repouso, uma vida em que, trazendo aqui simplesmente o que a palavra fala, proporcione um local para reclinar a cabeça e descansar. Então, nesse primeiro momento, Jesus ele traz para a vida desse homem que banhado por esse desejo de segui-lo, uma dura realidade, irmãos. O texto segue e a gente fala sobre um outro homem, e a palavra do Senhor em Mateus, ela fala que outro dos discípulos lhe disse. Então, nesse caso, era um discípulo que já acompanhava Jesus há certo tempo, certamente já conhecia essa realidade que fora apresentada ao escriba, já tinha um caminhar com o Senhor Jesus e deveria compreender algumas coisas de forma mais prática. Mas nós vemos aqui um pedido muito genuíno também de um homem dizendo querer sepultar o seu pai. A palavra não nos revela se o pai estava enfermo, prestes a morrer, ou se já havia morrido e ele de fato iria realizar a cerimônia ali para velar o corpo do pai e enterrá-lo. O fato é que ele pede para se ausentar da presença de Jesus e se ausentar do trabalho do discípulo, né, do discipulado, para poder realizar algo que para ele era importante. E nestes dois pontos aqui, irmãos, eu quero trazer, primeiramente, alguns esclarecimentos, analisar esses dois pontos. Primeiro de tudo,
Jesus explica ao primeiro homem a dureza da caminhada, mas em nenhum momento Jesus nega a disposição desse homem a seguir a caminhada. O que Jesus faz é um alerta. E essa é a palavra que nós temos que nos atentar essa noite. Essa é a primeira palavra que eu quero que vocês atentem. O alerta, o alertar do Senhor acerca da caminhada. Então Jesus, naquele primeiro momento, alerta aquele homem: olha, você quer me seguir? Então deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho nem onde deitar minha cabeça para dormir. É isso mesmo que você quer? É por aí mesmo que você vai seguir? Então, como a gente viu em alguns outros textos, Jesus ele tinha explicado muitas coisas já. No Sermão da Montanha, em vários ensinamentos, em algumas curas realizadas, Cristo deixava lições para as pessoas que ouviam. E certamente esse escriba passou por isso. Então Jesus ele deixa bem claro, olha, a caminhada para fazer tudo aquilo que você testemunhou, que você ouviu, ela não é simples. É uma caminhada dura, é uma caminhada difícil. É uma caminhada sem glamour nenhum, com muita dificuldade. E no segundo ponto, quando ele fala para o segundo homem, que é um discípulo, e ele diz: segue-me, deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Em nenhum momento, irmãos, ele está dizendo que aquilo que aquele homem está pedindo não é importante. Jesus ele não faz nenhum descaso do pedido desse homem. Na verdade, o que Jesus nos quer ensinar com essa palavra é prioridade. O que Jesus diz a esse homem é: olha, o que você está pedindo é importante, mas você tem que priorizar a pregação da palavra, o entregar as boas novas, espalhar o evangelho. Ele estava falando com o discípulo. Esse era o trabalho dos discípulos. Esse é o trabalho dos discípulos. E essa é a prioridade do trabalho dos discípulos. Então, essa é a lição que Jesus dá para esses dois homens nesse primeiro momento. E certamente são as duas palavras que temos que atentar: o alerta e a prioridade. Fazendo um paralelo, irmãos, para os nossos dias, podemos entender que hoje muitos profetas, evangelistas, e aí vamos colocar em várias aspas, enganam novos convertidos, certas ovelhas, para poder atraí-los para falácias, para mentiras. É muito normal nós escutarmos hoje sobre prosperidade, algo que está muito em alta, sobre o poder de alguma palavra, não da palavra de Deus, mas de alguma palavra, o poder de alguma prática na sua vida, o poder de determinada situação, o evangelho da prosperidade, o você vai ter, o você vai ganhar. Eu podia passar aqui muito tempo narrando situações que certamente todos nós já ouvimos ou sabemos que acontece. Mas certamente isso também acontecia na época de Jesus. O meu ponto aqui é: Jesus em nenhum momento, em toda a sua palavra, jamais enganou alguém com nada que soasse agradável aos ouvidos, que não fosse verdade absoluta, irmãos. Jesus ele nunca precisou utilizar de nenhum tipo de artifício para enganar alguém para atraí-lo. Tudo que Jesus disse sempre foi a verdade. E nestes dois casos, duras verdades. São duas palavras duras, irmãos. Por mais que ele não desdenhe do desejo de seguir de um e da necessidade que o outro apresenta, é um balde de água fria que o Senhor aqui joga nesses dois homens. Dizendo: olha, não é o glamour que você acha que é, não é a tranquilidade que você acha que é. Olha, o trabalho não é tão simples como você pensa que é, você tem que priorizá-lo. E certamente tem que se abrir mão de algumas coisas. Irmãos, Jesus não estava negando a disponibilidade do escriba e nem dizendo que havia falta de importância na necessidade do discípulo. Mas ele estava os alertando, a um sobre o pesar da caminhada e a outro sobre a priorização da caminhada. E isso é que tem que ficar para nós nessa noite. É isso que eu quero que nos atentemos. A necessidade que temos de atentar para
a dureza da caminhada, o alerta que Jesus nos dá para isso e a priorização dessa caminhada. Irmãos, se pararmos para pensar um pouco, nós vamos entender que durante toda a palavra de Deus, Jesus, ele passou por dificuldades e que muitas vezes essas dificuldades eram acompanhadas apenas dos mais próximos. Por isso que nesse momento, se a gente fizer um paralelo ao Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 57 ao 62, que é onde esse texto também está alocado, lá em Lucas ele só fala que dois homens, primeiro um homem, depois um outro homem chegou. Ele também cita um terceiro homem, mas não é o caso aqui, tendo em vista que em Mateus apenas dois são citados, um escriba e um discípulo. Em Lucas ele cita apenas dois homens. Então, certamente, esse discípulo aqui citado por Mateus não é um dos 12. Não é dito quem é esse homem. Mas isso não quer dizer que é um homem sem importância. Mateus ele frisa bem, é um discípulo, é alguém que conhecia a caminhada. O primeiro ele dita que é um escriba, é alguém que conhece a palavra. Não são dois homens sem importância alguma. Mas aqui relatado no texto chega a importância de aplicarmos os ensinos de Jesus na nossa caminhada, irmãos. Lendo esse texto, me preparando para esse momento, eu fui tomado de uma grande vergonha, porque eu escuto muito o pastor falar, Jane, Simone, alguns pregadores que vão lá à frente, sobre o quanto a palavra nos toca no momento em que pregamos. Isso é uma verdade, porque, irmãos, muitas e muitas vezes eu encontro muitos obstáculos que ou me desviam, ou tentam me desviar, ou tentam tirar a prioridade da palavra, do pregar a palavra, do ensinar a palavra. E essa palavra ela é muito nítida quanto a isso. Não há um glamour, não há um conforto, não há uma tranquilidade. Sempre haverá situações que vão lhe tirar da zona de conforto quando você tiver a necessidade de pregar a palavra. Sempre haverá outras coisas que para você soará como prioridade. Mas aqui Jesus nos lembra de qual é a nossa prioridade. E podemos achar muito difícil isso, e certamente se fosse nos dias de hoje, seria plenamente cabível as situações que são ditas aqui, como enterrar um próprio pai, enterrar um familiar. Mas Jesus ele é muito inflexível, irmãos, acerca da palavra. E nós temos que tirar uma lição muito forte disso aqui. Como nós nos dedicamos acerca da palavra. E certamente pregando isso para vocês, eu tenho plena consciência do quanto eu serei cobrado nisso aqui. Então, irmãos, essas são as duas palavras que eu quero deixar para vocês hoje. O alerta acerca do Evangelho, o alerta acerca da caminhada, o alerta acerca das dificuldades que aparecerão, que surgirão na sua vida, que surgirão nas nossas vidas. Mas isso não é um impeditivo. Nós não sabemos o que aconteceu na vida desse escriba. O texto ele não nos revela se ele seguiu ou se ele declinou. Mas a verdade é que muitos que ouviram o Sermão da Montanha, que viram as curas e escutaram certamente uma palavra dessa, declinaram. Muitos desistiram. Muitos não deram continuidade àquilo que se iniciou. Nós não sabemos o que aconteceu à vida desse escriba, nem à vida desse discípulo. Se ele seguiu para enterrar o seu pai ou se ele atendeu ao chamado do mestre. Se ele compreendeu as dificuldades e isso não o impediu de seguir, ou se isso foi um obstáculo que determinou a parada daquilo que nem tinha iniciado. Para nós, resta entender, irmãos, que dificuldades aparecerão e prioridades serão postas, mas nós devemos seguir confiantes de que pregar a palavra, seguir o evangelho é o melhor caminho. Queria encerrar o momento dessa noite orando com você, e nesse momento eu queria que você se colocasse em espírito de oração e orasse comigo
pensando sempre no fortalecimento que nós necessitamos do Senhor para seguir com isso. Dura essa palavra, irmãos, mas nós sabemos o fim dela. Sabemos quão prazeroso é pregar o Evangelho. Por mais que haja dificuldades, por mais que haja determinadas outras situações que necessitem provar a nossa priorização, pregar a palavra do Senhor é algo que nos traz muito prazer, nos satisfaz, nos alimenta. E isso, irmãos, é dádiva do Senhor. Isso é a plenitude do nosso Deus, fazendo com que naquilo que nós trabalhamos, naquilo que nós temos que entregar, também somos presenteados. Quero orar com vocês nessa noite para podermos encerrar esse momento e podemos refletir acerca de tudo isso que foi dito aqui nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que essa palavra lida, que esse sermão pregado, ele possa, Senhor, fixar em nossas mentes, encontrar guarida em nossos corações. E, Senhor, é com muito temor e tremor, Senhor, que nós falamos. Prova-nos, Senhor. Mostra-nos oportunidade, Deus, de priorizarmos a Tua palavra, porque de fato, Deus, Tu nos alertasse, de fato, Senhor, a Tua palavra nos alerta, de fato, Deus, Tu tem nos mostrado os sinais da necessidade da pregação do Teu Evangelho e queremos, Senhor, ter a força necessária, o ímpeto necessário para dizer: eis-me aqui, Senhor. Nos usa, Deus, para podermos falar, nos usa, Senhor, com intrepidez, nos usa, Senhor, com vontade, para que possamos, Senhor, ser ferramenta em Tuas mãos. Não queremos glória, nós não queremos, Senhor, reconhecimento, queremos apenas, Senhor, ser uma ferramenta em Tuas mãos para que, ao usares, Senhor, muitas e muitas pessoas possam ser alcançadas ao Teu Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, te louvamos, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós e pedimos a Ti misericórdia, Senhor, porque sabemos que os dias vindouros serão difíceis. De fato, Satanás ele tem tentado, Senhor, obstacularizar a nossa caminhada, mas a Tua palavra nos diz que maior é o que está em nós do que os que está no mundo. O Santo Espírito nos tem guiado, nos tem protegido, nos tem direcionado e tem nos ajudado, Senhor, naquilo que nós precisamos. Muito obrigado, Deus, pela Tua plenitude em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, porque reconhecemos o Teu senhorio e reconhecemos a nossa servidão, Senhor. Nos usa, Pai. Nos ajuda, inclusive, na nossa servidão. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo essa noite. Cada um, Senhor, que separou um momento para ter contigo. Clamo, Deus, que Tu estejas com eles em suas casas e abençoe, Senhor, os seus lares. E que, de fato, Deus, a Tua provisão, Senhor, venha sobre a vida deles. Não prosperidade, Pai, porque nós sabemos que o nosso sustento, tudo que temos, tudo que iremos ter e tudo aquilo, Deus, que possuímos, vem de Ti e é Teu, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Te oramos assim, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a paz seja com você, meu irmão.